Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Na frente de todos os senhores há um bloquinho que diz: a corrida pela vida é a fé injetada por Deus. Esse bloquinho se refere à primeira mini rústica alusiva à diabetes infantil, que acontecerá no dia 11 de dezembro, às 9 horas, no Parque dos Pinheiros. Além de Porto Alegre, é a primeira cidade do Rio Grande do Sul que vai ter um evento desse nível. É importante que a gente se faça presente para valorizar o diabetes infantil, que ultimamente vem aumentando muito. Então, esse bloquinho é uma lembrança e está na frente de todos os senhores. Projeto do Executivo número 70, que autoriza a concessão de auxílio financeiro em caráter de emergencial e temporário ao Hospital Beneficente São Carlos. Vamos colocar em primeira discussão. Não, ele não está em pauta, estou colocando. Não deu tempo porque ele entrou em... Ah, bom, aí nós vamos ver, tá? Os outros dá tempo de... Sobre esse não dava tempo. Iremos discutir, então. Tá? Então, colocado em discussão. Com a palavra, a vereadora Clarice Baô. Obrigada, presidente. Então, projeto de lei número 70, tá? Passando por todas as comissões, inclusive temos o parecer jurídico favorável. Ele é um projeto que pede a autorização à concessão de auxílio financeiro em caráter emergencial e temporário ao Hospital São Carlos. Então, fica aqui o Executivo Municipal, se votado favorável, a conceder ao Hospital Beneficente São Carlos, ali tem a CNPJ do hospital, com sua sede... Só um minuto. Por favor, vocês podem chamar a Patrícia e solicitar a polícia? Obrigado. Com sede nessa cidade, auxílio financeiro emergencial e temporário no valor máximo de R$ 2.102.028,75 para o pagamento das condenações das ações trabalhistas já transitadas em julgado, sofridas pelo Hospital Beneficente São Carlos. Acho que já se acalmaram. Bom, espera, Patrícia. Não tem a necessidade. Continuando, então, nossos trabalhos, em que o mesmo esteve sob gestão excepcional do município entre os anos 2015 e 2018, por força de um decreto do número 555/2014. O aporte se dará através da disponibilização dos valores do Hospital Beneficente São Carlos, a quem competirá a correta adequação de gestão destes. No artigo 3º, o Executivo coloca que a abrangência dessa lei é específica aos processos judiciais arrolados no processo administrativo de solicitação do aporte financeiro, os quais foram utilizados como base para a fixação do valor do auxílio, não podendo atingir qualquer outro, mesmo que integrante ao mesmo período, diante da excepcionalidade da medida. No parágrafo único, veio com o objetivo de proteger, então, os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Os dados referentes aos processos judiciais mencionados no caput desse artigo não foram apresentados. No seu artigo 4º, qualquer aporte de valor decorrente desta lei não importará em reconhecimento da responsabilidade por débitos constituídos pelo Hospital Beneficente São Carlos, bem como em solidariedade ou subsidiariamente, mas apenas a título de subvenção
de socorro imediato, por isso que é temporário, não gerando qualquer consequência ou responsabilidade ao ente público. Então, vem junto a justificativa em que a presente medida, então, que nós façamos a autorização para efetuar o repasse no montante de R$ 2.102.028,75 para o nosso Hospital Beneficente de São Carlos, que consiste num valor líquido e devido, alguns com pagamento parcelado e outros em fase de penhora de bens das ações trabalhistas já transitados em julgados, quer dizer que não tem mais recurso, sofridos pelo Hospital Beneficente de São Carlos no período que o mesmo esteve sob gestão excepcional do município, entre os anos 2015 e 2018. Justifica-se essa responsabilidade na medida em que tais débitos acabarão se constituindo após o município de Farroupilha, por ato do seu gestor à época, ter decretado estado de calamidade pública no Hospital Beneficente de São Carlos. E, com isso, determinada a gestão extraordinária deste. Quando passou a administrá-lo, tendo destituído todos os membros dos cargos de direção, nomeando uma espécie de comitê gestor que passou a gerenciar tal estabelecimento, adotando determinados atos administrativos, os quais, conforme pedido formulado, vem causando severos prejuízos financeiros ao hospital. É inegável que, sendo o Hospital Beneficente São Carlos pessoa jurídica de direito privado, a ele cabe honrar com suas contas, já que o município é somente mais um tomador dos serviços deste, juntamente com todos os demais municípios da região, de forma publicamente conhecida e reconhecida por toda a população que deles se utiliza. Contudo, certo é que de todo e qualquer ato praticado decorre uma consequência. Quando tal ato é praticado pela administração pública, esta deve-se dar sob o guarda-chuva da lei. Então, o Executivo ainda continua que, no caso, os atos praticados pelos gestores designados da época vêm gerando consequências administrativas e financeiras até hoje, cujos reflexos, aos poucos, vêm prejudicando o andamento dos trabalhos do hospital, com reflexo direto à população. Assim, o Executivo diz que, a fim de minimizar efeitos da situação excepcional que deu aso ao presente, bem como de limitar temporariamente as responsabilidades, nos termos que foi aqui dito, já estou finalizando, o Poder Público Municipal, por meio da presente, fica responsável, sente-se responsável por custear, e nos termos vindos no pedido formulado, o montante referido, não podendo ser pago qualquer outro valor, bem como não podendo este ser utilizado para fins de prorrogação de qualquer responsabilidade. Então, peço urgência e que votem favorável. Obrigado, presidente. A palavra está à disposição, vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, não está funcionando? Oi, tá. Bom, sobre o projeto 70, eu acho que a primeira consideração que tem que ser feita é que houve, sim, um pedido que foi encaminhado pela diretora, superintendente, seja assim como for nominada, do Hospital São Carlos, para o vereador advogado Roque, meu colega, que é o presidente da Comissão de Finanças, e a Comissão de Finanças deu o trabalho, deu a celeridade, e depois houve também um consenso e fora pedido o parecer jurídico para inversão, para poder facilitar e discutir. Porque esses projetos, quando eles entram no caráter de urgência, sim, só que às vezes falta o quê? Conversar. Falta muito isso. Vamos conversar, tira 5 minutos, está faltando às vezes o governo chegar e dizer assim, vamos agilizar, vamos discutir, é um projeto importante para o hospital. Às vezes está faltando coisas básicas, articulação política e diálogo. Primeiro, para reiterar isso. Segundo, eu tenho algumas dúvidas e eu gostaria de fazer um pedido para o Executivo, todos os recursos que vierem nesse caráter, como, por exemplo, que se trata de indenizações ao Hospital São Carlos, por conta de, pelo que eu entendi, compreende na questão trabalhista, seria importante a gente ter acesso a esses documentos, para saber, afinal, do que se está. Eu gostaria também de perguntar para o governo se esse período, se antes já teve algumas outras
outros processos trabalhistas e se está tendo algum agora recente que se entrou, ou se só foi nesse período que veio na justificativa do projeto. E, claro, além de dizer que a importância para os outros 2 projetos que venha o secretário de Saúde a esta casa no plenário, bem como a diretora do hospital, para a gente tratar, para a gente discutir. As pessoas nos cobram, nós temos que ter essas informações. Então, é importante a gente saber. E todo recurso público que o cidadão contribui, seja ele quando vai comprar uma bala no mercado, ou seja quando ele vai abastecer o carro, ou comprar seu alimento, ele acaba vindo um percentual para o município e o município acaba recolocando, readequando. Então, nós precisamos, sim, saber essas questões para trabalhar. Então, inclusive, eu sustentei numa entrevista à Rádio Espaço que eu acho que precisa ser feito uma auditoria pública das contas do Hospital São Carlos. Principalmente no que tange... Calma que não acabou o meu tempo. Principalmente no que tange a questão dos recursos públicos. Independente se seja de 5 anos atrás, 10 anos atrás, nós precisamos saber. Porque é uma dúvida recorrente da população. Então, a bancada do PSB encaminha a votação favorável ao projeto e pede que, se possível, para tentar descobrir dessas questões trabalhistas, se compreende apenas esse período ou se teve anterior, se está tendo agora, para a gente saber. Obrigado, senhora presidente. Tiago Ilha. Senhora presidente, eu gostaria de manifestar favorável ao presente projeto de lei por se tratar novamente de um auxílio ao nosso principal mantenedor da saúde pública, que é o hospital. Porém, a gente precisa se ater que isso não é de agora, né? Há muito tempo, há muitos governos, inclusive, a gente nunca consegue resolver a necessidade financeira do hospital. Quanto a gente já falou aqui, cada orçamento que os prefeitos fazem para o ano seguinte é colocado mais e durante o ano é aprovado um dinheiro a mais e às vezes no final do ano é aprovado um dinheiro emergencial a mais, fora o dinheiro do governo estadual, fora do dinheiro do governo federal. Então a gente precisa descobrir quando que isso vai ter fim, porque senão vai ficar insustentável no ponto de vista de saúde pública financeira. Mesmo que a saúde é o maior investimento que a gente pode fazer, a gente precisa entender até onde a gente pode ir. E mais, se mesmo que a gente gastasse todo o dinheiro da prefeitura no hospital, ainda valeria a pena se que o cidadão tivesse todos os atendimentos sem reclamações. E é o que eu tenho percebido e recebido no meu gabinete, um tanto ao contrário. Inclusive, vou fazer pelo meu gabinete um trabalho de pesquisa diária no próprio hospital, porque tenho recebido de muitos familiares muitas reclamações, principalmente com um ponto que é extremamente difícil do hospital, que é o pronto-socorro. Né? Tenho recebido agora, nos últimos dias, inclusive recebi de uma mãe que ligou e tal. A gente sabe que, às vezes, a família está ali numa situação apreensiva, quer ouvir o que ela quer ouvir, e às vezes não é possível. Tudo bem, mas eu, como fiscalizador, estou aqui hoje dando meu voto favorável a botar mais dinheiro no hospital, o mínimo que eu posso fazer é fiscalizar como esse dinheiro vai ser gasto. E dentro do que esse dinheiro vai ser gasto, o mínimo é que eu garanto que esse investimento atenda o cidadão. Porque, reitero, por mais que a preocupação a gente precise descobrir, no ponto de vista administrativo, até onde a gente pode, por mais que eu gastasse todo o dinheiro da prefeitura no hospital, valeria a pena desde que nós tivéssemos exatamente um serviço de excelência. E a gente precisa descobrir toda vez quando faz um investimento, principalmente em um serviço público de saúde, aonde estão os gargalos. E, inclusive, vou fazer um pedido aqui de informação para a Secretaria, se mede a satisfação do usuário. Aonde é que a Secretaria recebe do hospital a satisfação do usuário? A gente precisa ter um ranking aqui. Ó. Qual que é a satisfação, todas as 100 pessoas que são atendidas no mês, qual o nível de satisfação delas? Do atendimento, do ambiente, do serviço, do quarto, do alimento. A gente precisa garantir isso, porque a gente não está no hospital e está provando dinheiro para ir para o hospital. Então, o mínimo, como vereador, a gente fiscaliza que esse dinheiro reverte em excelência, e fico aqui a minha sugestão. Vereador Roque. Fazer justiça aqui que esse projeto está em votação por conta de um esforço de todos os vereadores, mas também nós queremos aqui o vereador Tiago Brunet, médico,
lá que nos ligou do Hospital São Carlos, preocupado com a situação, porque há na fila trabalhadores precisando receber, né, o seu salário. E são mais de 2 milhões que vai para o Hospital São Carlos. A trabalhista é 300 mil, que vai ser paga em 12 parcelas de 25 mil. Então, alto lá que é para trabalhista só. Alto lá. São 12 parcelas de 25 mil e uns quebrados, que foi motivo de audiência e de acordo recente. Então, vamos lá que 10%, 10% a 15% é para a questão trabalhista. O restante é para o hospital. Vamos supor que não tivesse tido lá o problema da intervenção e que atribuem a essa intervenção essa questão trabalhista. Não teríamos 300 mil aí em jogo, e é mais de 2 milhões. Tem que cuidar, porque na esteira da saúde, na esteira da doença, há também os que se promovem, né? Então, a gente precisa conversar, sim, com o hospital e precisamos entender para onde que vai. E aquilo que o vereador Thiago Willian falou é uma realidade. O hospital tem sido bastante cobrado pelo atendimento. Não é mais o mesmo atendimento. Tivemos um problema pandêmico, passamos por isso, mas o setor público, em todos os níveis, deu o seu aporte de recursos. Agora precisamos conversar com o hospital, entender um pouco melhor. O Hospital São Carlos, ainda que teve aquela intervenção e que alguns acham que não foi boa, eu não entendo muito bem, mas eu me lembro que era um fórum de debate. Todo dia discutia o Hospital São Carlos. Era reunião da prefeitura lá no hospital, era reunião do hospital na prefeitura, era com a Câmara de Vereadores. Agora, o Hospital São Carlos deu uma enclausurada. E nós precisamos abrir esse casulo e conversar, né, ex-prefeito Pedroso? E por isso, doutora Eleonora, nós temos mais 2 projetos do Hospital São Carlos que vai à votação. Então, antes desses projetos ir à votação, doutora Clarice, nós precisamos conversar. Já fez o requerimento, né? Fiz o requerimento e aguardo a confirmação. Parece que para hoje não deu, mas então a gente aguarda a confirmação. Sempre nós vamos votar a favor do Hospital São Carlos. Mas a gente precisa entender o que está sendo feito. Não é porque tu ama o teu filho que todo dia ele vai te pedir um recurso e você vai dar para ele. Você vai ter que exigir uma prestação de contas dele para ver o que está fazendo. Então era isso, senhora presidente. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Amarante. Eu votarei a favor desse projeto, até porque a gente discutiu em comissão. Eu discordo de ressuscitar aqui, por exemplo, a intervenção, porque, volto a dizer, lá em 2011, 2012, o hospital tinha uma dívida de 15, 16 milhões, e me parece que essa dívida, depois de tantas arrecadações, no momento, se aumentou essa dívida, depois diminuiu, mas tem uma coisa que é importante, vereadores, todas as leis relacionadas ao Hospital São Carlos, elas vêm de caráter urgência, com urgência. Então eu pergunto, qual a organização? Eu acho que nós, às vezes, temos que ter organização também nesse sentido, até para nós podermos debatermos melhor essas questões. Porque, por exemplo, quando eu trago para a pauta que é pelo fato da intervenção, e agora a intervenção não representa 12%, 13% desse valor, então se usou, não vamos transformar o Hospital São Carlos num plenário político lá, porque me parece que é o que está acontecendo, vereador Roque. Nós temos daqui a pouco, se nós não cuidarmos, transformando o hospital num plenário político. Se usa desse argumento, e não vamos deixar fazer isso, porque lá, sim, é um local de todos, independente de bandeira partidária. Embora que a gente sabe que às vezes tem algumas tendências, né? Cedo sim, vereador Roque. Desculpe. Pode. Só para contribuir, vereador Amarante, dessa trabalhista que o vereador Marcelo não está aqui, e se ele tivesse, ele poderia se defender, mas ele pode se defender quando ele estiver, que ele fez questão de frisar, e agora foi reforçado pela vereadora Clarice, esse orçamento é para gastar no exercício de 2022. Vocês sabem quanto é o gasto
da trabalhista, que eles dizem que é de 2016 e realmente é, R$50 mil. Porque a última prestação vai vencer em agosto de 2020, outubro de 2023. Então, pagarão 2 parcelinhas, 50 mil. Obrigado. Espaço de líder. 30 segundos ainda, não, então. Não. Então, para encerrar, vereador Roque, então, a situação é politiqueira mesmo, né? E nós temos que cuidar. Não utilizar o Hospital São Carlos como utilizar lá uma casa política, porque aí nós vamos ter dificuldade até de votar nos próximos projetos. Aí nós vamos querer todo o esclarecimento, com todas, em vez de facilitar, a gente vai buscar muito mais informação, trazer pessoas nas comissões para discutir o assunto. E volto a dizer, na reunião de parlamento, na última sexta-feira, se discutiu intervenção de hospital. Embora que eu até concordo que, de repente, as pessoas que foram colocadas lá após a intervenção foram pessoas erradas. Tá? Isso eu tenho que concordar. E talvez maus administradores. Muito obrigado. Não. Então, tá. Palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Pastor Davi. Senhora presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimentando todas as pessoas que estão conosco ainda. Esse pedido, né, de 2.102.000 para o Hospital São Carlos, sob essa alegação de pagamento, né, de condenações, de ações trabalhistas, eu vejo que é importante, sim, né, como o vereador Roque trouxe a essa casa, nós sabemos no detalhe aquilo que está sendo pago, porque, afinal, esse é o nosso papel, de nós verificarmos o recurso, haja vista que foram muitos recursos, foram muitas emendas parlamentares para o nosso hospital, e hoje ainda conversava com a assessora Thaís, dizendo da importância do hospital. Todavia, nós precisamos, sim, analisar, rever, estudar, porque logo aqui à frente, mais alguns milhões irão para o hospital. A gente vê que nós estivemos em Brasília, né, alguns colegas vereadores, juntamente comigo, trouxemos alguns recursos para a ampliação da urgência e emergência, que a gente vê que hoje é o maior problema do Hospital São Carlos, né? Então, ali, os protocolos de Manchester, a chegada das pessoas ali, a gente vê que há uma espera, porque a urgência e emergência, né? Haja vista que a urgência e emergência não é de atuação direta do hospital, uma empresa contratada para fazer o atendimento. Então, não se tem aquele vínculo com a comunidade, e é referência para mais cidades. Então, eu reforço aqui o pedido de que a gente possa, de uma maneira muito clara, avaliar, analisar os pedidos e que os documentos que vierem para esta casa venham com esses esclarecimentos, né, e que a gente possa juntos discutir, ajudar a Casa de Saúde naquilo que for necessário, eu voto favorável, mas que a gente possa sempre ampliar essa discussão, porque os recursos, eles são finitos, são limitados, as demandas são infinitas, e a gente já observou que este ano foram recursos para traumato, né, foram recursos para outras demandas, e se está investindo bastante. Então, deixo registrado aqui a nossa preocupação em atender urgentemente o hospital, mas também de a gente poder acompanhar os investimentos que estão sendo feitos no detalhe. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereadora Clarice. Só para trazer um pouco de tranquilidade, como sempre, né, se nós lermos bem o projeto, está claro aí para que está sendo feito esse aporte, né? Eu, com muita tranquilidade, entendi aqui que esse valor
que está sendo dando aporte, eu estou autorizando como vereadora para pagamento das condenações das ações trabalhistas já transitadas e julgados, sofridas pelo Hospital no período em que o mesmo esteve sob gestão excepcional do município, entre os anos 2015 e 2018. Sim, é nosso dever fiscalizar, eu concordo com os vereadores que solicitaram isso, que venham a prestação de contas, porque é o nosso dever fiscalizar. Mas eu tenho muita tranquilidade de votar esse aporte, porque estou votando o que está aqui no projeto. Não tenho dúvida nenhuma. Se não for cumprido e pago, e não é questão política, é questão de que está aqui no projeto, é só ler. Então, largar assim palavras ao vento também não pode ser bem atendido aqui. Aqui está bem claro, entre os anos de 2015 e 2018. Se caso for transgredido isso que nós estamos autorizando, bom, daí é responsabilidade de quem faz as situações que não foram autorizadas. Então, quero deixar bem claro que eu tenho tranquilidade, né? Mas claro que temos que estar zelosos sempre, pedir prestação de contas sempre, até porque é dinheiro público, né? E nós temos que fazer isso. Mas aqui está bem claro para que está sendo destinado, não tenho dúvida alguma de que vai ser destinado para isso. Se não for, bom, daí não é nossa responsabilidade. Obrigada. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Juliano. Senhor presidente, no meu espaço de liderança, então eu quero... Doutora Clarice, tudo bem, sim, eu li o projeto, obviamente que eu compreendo, eu não tenho dificuldade textual, né? Mas o que tem que ficar bem claro? Tem que ficar bem claro, não, mas é que joga os ventos, como o vento vai, o vento volta, né? Então não dá para ser assim. A gente tem que... E eu ouço muito porque nós temos que fiscalizar, mas por que não mandam aqui completo? Eu vou fazer o quê? Eu vou bater lá na porta do hospital lá e vou dizer assim, só um pouquinho, eu estou no meu espaço, respeite. O que eu vou fazer? Eu vou bater lá na porta e vou pedir? Não, já tentei pelo nosso gabinete mandar solicitações, buscando informações, e a resposta que veio do hospital é que ela não devia dar obrigação. Eu devo ter ainda arquivado lá. Então, qual que é o problema de vir a casa? Se foi o João, o Pedro, a Maria, não importa, nós queremos. Ah, ficou muito claro. Sim, ficou, mas eu quero saber de fato o quê? Quanto, quem? E é meu direito. E eu vou. Então, assim, é muito fácil. Então, isso, aquilo. Não, vamos lá, vamos falar sério. Se fecha com isso aqui que o vereador Roque, que eu não tive a oportunidade de ler esse documento, que até então é inédito, porque às vezes a gente tem que pegar... Acho que vamos comprar meia dúzia de cachorro farejador e sair farejando pela cidade para ver se encontramos as coisas. Porque não é possível. Não é possível essas respostas. A gente está aqui, fez todo o esforço, a oposição fez todo o esforço possível para votar o projeto e para ter que ouvir isso que não se sabe ler projeto. Não. Nós temos que saber... Beleza, é 2 milhões. Quanto que é para cada um? Ah, mas é informação jurídica, não sei o quê. Bom, eu vou votar favorável porque precisa. Mas eu quero saber do que se trata. Não adianta toda vez, não, nós temos que fiscalizar, e quando chega na hora, não, mas não precisa, tu vê. Então não dá. Ou a gente diz isso até o final, ou não fala. Então, só para reafirmar, não dá mais para ficar jogando coisas ao vento quando se trata do hospital. As pessoas procuram nós, vereador Tiago Ilha. As pessoas, é só vocês olharem as redes sociais, vamos usar como uma métrica, toda notícia, e eu não estou aqui atribuindo críticas ao prefeito municipal. Nós fomos para Brasília, vereador Pastor Davi, vereador Amarante, vereador Caleb. Legal, conseguimos R$1 milhão com o deputado federal Marlon Santos. Até agora a gente não sabe para onde que foi, como que está sendo utilizado esse recurso. E o que mais as pessoas nos questionam, aonde está indo os recursos no hospital? É isso que precisa. Não tem problema. Nós precisamos de informações. Votamos favorável pela urgência, votamos pelo projeto. E parabéns mais uma vez, vereador Roque, vereador Tiago, por intermediarem, por vir esse pedido e buscar achar alternativas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer... Ela tem 3 espaços. Ela tem 3 espaços, ela usou 2.
No momento, ela representa o líder de governo. Se ela é vice-líder, é líder, senão não é líder. Tá, se não querem Ela ouvir... está no não... lugar do líder. Não fala, deixa. Eles estão com medo que eu fale, então não vou falar, deixa assim. Que faz o medo que eu fale. Tem um ofício dizendo que é vice-líder? Não, não vou falar. Não tem, né? Eles fazem diferença no partido. Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra no seu espaço do que o legislativo permite? Não? Então coloco em votação o pedido de urgência da vereadora Clarice, que não está no lugar de líder do governo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, coloco em votação o projeto de lei número 70 do Legislativo, que autoriza a concessão de auxílio financeiro em caráter emergencial e temporário ao Hospital Beneficente São Carlos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Roque. Para esclarecimento, a justificativa do prefeito municipal, no seu parágrafo 2º, diz que a presente medida objetiva autorizar o Poder Legislativo a efetuar o repasse do montante equivalente a R$ 2.102.028,75 ao nosocome, que consiste no valor liquidado e devido. Liquidado e devido. Alguns com pagamentos parcelados e outros em fase de penhora de bens, das ações trabalhistas já transitadas em julgado, sofrido pelo Hospital Beneficente São Carlos no período em que o mesmo esteve sob gestão excepcional do município, entre 15 e 18, por força do decreto 5.555/2014. Ora, se o governo tivesse articulação política e manejo com a oposição, deveria ter encaminhado aqui as reclamatórias. Não é culpa do hospital, mas o governo deveria ter encaminhado as reclamatórias trabalhistas. Não são todos que são advogados, doutora, que vão saber disso. Os vereadores Juliano aqui têm dúvida, e tem toda a razão de ter. Se fosse um projeto que ia tratar sobre a história, talvez eu teria. Então, é natural que o vereador tenha dúvidas. E deveria ter vindo para cá. Aproveitar a experiência aqui do vereador Davi, que foi um excelente secretário de saúde e também um diretor-geral da saúde que desempenhou com galhardia o seu cargo. Nem ele sabe. Não sabe, não dialogam com ninguém. Eu tive que receber a ligação do vereador Tiago Brunet, da oposição, pedindo para ser votado o projeto. Conversei com a diretora do Hospital Beneficente São Carlos, porque precisava ser votado o projeto. O governo não fez um movimento no sentido. Falei antes da sessão, da reunião da comissão com o vereador Tadeu, para nós votarmos em caráter excepcional o parecer da comissão e para ele ir a plenário. Ora, vocês dizer que nós estamos com algum problema com o hospital? Muito antes, pelo contrário. Nós temos a responsabilidade e a envergadura de quem tem compromisso com a cidade. E é isso que nós queremos. E a saúde pública, ela tem que ser priorizada não só no repasse de dinheiros, mas também nas políticas públicas. Então, nós vamos votar a favor e eu vou pedir, doutora Clarice, a relação de trabalhistas que esses 2 milhões vai pagar. Não vou pedir por escrito, vou pedir aqui, textualmente, para que o governo nos traga para cá essa relação. Obrigado. Passo para o líder do governo, isso aí. A palavra continua à disposição. Encaminhamento. Como a gente falou na discussão, o encaminhamento é favorável e a gente precisa, sim, sabe que toda vez, aliás, no governo que eu mesmo participei, eu vi a mesma narrativa.
quando precisava pedir recurso para o hospital, tinha que mobilizar todo mundo rápido e tinha que ser para ontem. Quando a gente pedia explicação de como estava sendo usado o recurso, isso não é minha obrigação. Então, nós precisamos saber exatamente as duas coisas. Então, a gente tem que correr rápido para liberar recursos para o hospital, para garantir o serviço ao cidadão, mas a gente precisa, porque as pessoas lá, tu acha que não nos cobram? Aliás, eu queria aqui perguntar, eu deixar uma pergunta no ar nessa discussão, sendo que o meu voto é favorável, que em todos os aspectos do que é votado aqui, ou sobre o que pensa a sociedade, o governo municipal está fazendo uma leitura do que o cidadão está dizendo? Porque, por Deus Nosso Senhor, não tem parecido com o que eu ouço aqui. Né? Não tem parecido com o que tem sido pintado aqui. Gente, vão e conversem com as pessoas, em todos os aspectos, inclusive nesse do hospital. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, que o que é ser político é escutar as pessoas. Eu só estou aqui por causa disso. Não estou aqui por nada mais. Só estou aqui porque eu represento as 819 pessoas que votaram em mim. Eu sou representante dessa voz. E o mínimo que eu preciso saber é me envolver em todos os assuntos, independente se vou agradar ou vou desagradar, porque eu fui colocado nessa cadeira por esse motivo. Né? Sem nenhum rabo preso com ninguém. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de explicações, sim, sobre a aplicação desse recurso. Não custa nada vir aqui explicar e deixar registrado na casa. Como também essa pesquisa de satisfação que eu vou fazer já nesta semana, um pedido ao município, à Secretaria de Saúde, que ela implante uma política de satisfação do usuário do hospital e que seja ampliado para os postos de saúde. Que seja ampliado para os postos de saúde, porque como é que nós vamos saber? Porque se a gente vai lá, o cidadão diz que está ruim, a gente vinha aqui e diz que está bom, o hospital vai na rádio e diz que está bom, eu preciso saber o que o cidadão está dizendo. Então, me apresente que dos 300 cidadãos que foram atendidos lá no hospital, 250 acharam que está ótimo, 30 disseram que está mal. Escrevam, a gente precisa saber. Ou pelo menos apresentem. Eu vou fazer esse pedido, inclusive, para os postos de saúde. Obrigado. Voto favorável. A palavra continua à disposição. Tiago Brunet. Boa noite, senhora presidente. Eu, sinceramente, não ia falar, mas vamos dar uma palhinha aqui, porque vou fazer o que o Tiago William há pouco comentou aqui. Eu estou aqui porque eu aprendi a escutar as pessoas. Né? Escutei todos vocês. Né? Mesmo estando lá dentro, mesmo sabendo a verdade. E não ia falar porque eu acho que só vamos desgastar aqui. Não é o momento aqui. Mas o que está escrito aqui, né, o senhor prefeito municipal, ele se equivocou. Né? Eu não tinha visto isso aqui. Né? Isso aqui tá colocado de forma equivocada. Não é todo esse dinheiro para pagar as causas trabalhistas na época da intervenção, que aí a gente não precisa mais dizer. Né? Se é contra, se é a favor, se deu certo, se não deu. Acho que isso é um desgaste para todos nós aqui. Estamos aqui tentando, em harmonia, resolver o problema do hospital e resolver o problema da nossa comunidade. Gente, nós vamos entrar num período de crise de saúde. Pode inscrever, né? O ano que vem. O hospital... Por que nós estamos fazendo essa urgência? Por que eu entrei em contato com o vereador Roque ontem, entrei em contato com a vereadora doutora Eleonora? Porque nós temos hoje uma dificuldade para fazer o pagamento do 13º, da primeira parcela. E eu acho injusto, né? Nós aqui não pagarmos nem o 13º de profissionais que estão lá com o seu salário defasado, que estão lá cansados no período pós-pandemia, onde foi lhe prometido aumento salarial, onde foi lhe prometido melhores situações de trabalho, e nada disso aconteceu. Então, nós estamos cumprindo aqui com o nosso dever de vereadores e dando esse aporte para o hospital, que hoje, nos últimos meses, tem tido quase 1 milhão de prejuízo mensal. Tá? Eu não fiz os balancetes, eu não vi, mas eu acredito, porque eu estou lá dentro, o insumo hospitalar aumentou exponencialmente. A matéria-prima aumentou exponencialmente. Os médicos estão lá mordendo o garrão da Janete, pedindo aumento também da sua hora de trabalho, porque tu vê toda a inflação, tu vê tudo aumentando, também que é o teu. Então é um oba-oba, é um desespero de todos os lados. E o custo hospitalar, assim, ó, ele explodiu. E eu vou falar uma coisa aqui que a doutora Eleonora sabe também. Muitas vezes quem cobre esse custo é a dona Elizabeth Bartelli.
É a família Grandene aqui, que nos dá esse aporte. Eu sei disso. Eu sei que não tem pilantragem nenhuma, que não tem roubo nenhum. Sei também que esse dinheiro não é só para pagar as causas trabalhistas, que isso é o mínimo, é para pagar os funcionários, é para pagar os médicos, é para pagar quem trabalha pelos doentes da nossa cidade. E isso nós precisamos aqui fazer sem criar uma situação política desnecessária. Então, de parabéns a todos que vão votar favoravelmente a verba. Acho que tem razão o vereador Juliano quando quer saber aonde está o dinheiro. A diretora do hospital, Janete Tuigo, já se colocou à disposição, vem aqui, abre, né, tudo, explica tudo. O hospital não é da situação nem da oposição, o hospital é de todos nós. E todos nós podemos precisar estar lá uma hora. Então, lembrem disso. Tá? Um abraço e boa noite. Vamos embora jantar. Encaminhamento de votação, doutora Clarice. Obrigada, presidente. Primeiramente, quero agradecer aqui o nosso jurídico, né, em nome da procuradora, que teve a sensibilidade realmente de vir para casa na data de hoje o parecer jurídico, né, pelo pedido ontem do Marcelo e com a anuência de todos, foi solicitado então que houvesse a inversão, né, para que pudesse dar esse parecer da procuradora, do jurídico, para que nós possamos votar hoje. Então, é um agradecimento que eu faço em nome da bancada e quero dizer, colega Juliano, que eu sei que tu sabe ler e que tu sabe entender, porque até eu fui tua diretora quando tu fosse professor na escola. Então, em momento algum, eu quis falar isso, mas tu entendeu isso, tu me desculpa. Eu só quero dizer que eu estou votando o que está aqui. Se fizerem o uso diverso do que está aqui, daí não é responsabilidade de quem votou favorável. Eu acho que é justo, sim, e o que eu disse, e reitero aqui, porque não gosto que coloque palavras na minha boca, é que sim, nós temos que fiscalizar, sim, o hospital tem que vir, sim, nós temos que ter a prestação de contas, né? Isso é o nosso dever. E eu sempre digo isso, então não adianta dizer, não, porque a gente tem que votar, mas a gente está contrário a isso, então é só votar contrário, se não tão favorável o que está aqui no projeto. Acho que a gente tem que se deter, nós estamos votando o que está aqui. Bom, se fizerem mau uso, daí não é responsabilidade nossa. Obrigada. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Se não, então, nós colocamos em votação o projeto de lei número 70, que autoriza a concessão de auxílio financeiro em caráter emergencial e temporário ao Hospital Beneficente São Carlos. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 61, que autoriza a doação de imóvel e da outras providências. Pareceres, legislação, justiça e redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra... Eu veia um. Com a palavra, vereadora Clarice. Projeto de lei número 61, que autoriza a doação de imóvel e dá outras providências. Então, o poder, através do prefeito municipal de Farroupilha, está solicitando uma autorização para que, no âmbito da política municipal de desenvolvimento econômico e social, fique autorizado a doar o imóvel a seguir especificado. A pessoa jurídica mediante licitação para fins de utilização em atividades industriais. Então, é o lote urbano número 7, da quadra 1547, com área superficial de 1.380 metros quadrados, localizado na rua Dalva LC Ruaro, bairro Nova Vicença, nessa cidade. Devidamente matriculado no registro de imóveis da comarca de Farroupilha, sob o número 28.794, na folha 01 do livro 2 do registro. O imóvel reverterá ao patrimônio do município de Farroupilha, se a instalação e o início das atividades da empresa no imóvel doado não ocorrer no prazo de 3 anos, contados da transmissão. Se a empresa não operar por no mínimo 10 anos, contados do início das atividades. Ou se, no curso dos prazos fixados no inciso 1 e 2 desse artigo, houver destinação diversa
da estabelecida no artigo 1º desta lei. No parágrafo 1º, no curso dos prazos fixados no inciso 1 e 2 desse artigo, o imóvel ficará gravado com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. No seu parágrafo 2º, caso a donatária necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento destinado ao desenvolvimento da empresa, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em 2º grau em favor ao município. Então, as demais normas e condições serão estabelecidas na licitação e contrato. Justificada aqui pelo Poder Executivo, de que a proposta de doação deste imóvel para utilização em atividades industriais, que estamos apresentando para análise aqui desta Casa, está inserida no âmbito da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico, que tem por finalidade impulsionar o progresso e o desenvolvimento sustentável de Farroupilha e de nossos municípios, principalmente por meio de geração de empregos e renda, melhoria de qualidade de vida da população e maior arrecadação tributária. Assim, solicito que seja votado na noite de hoje e que votem favorável. Obrigado, presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Amarante. Senhora presidente, deixa eu dizer eu estive lá no local, no terreno, pedi visita, até o vereador Marcelo Brolho me ligou num dia, no qual não pude atender naquela hora, ir até o local, depois num outro dia a gente combinou. Ele me ligou, no momento que eles estavam disponíveis, e a gente passou no local. Esse terreno, ele será, nós estamos liberando, vereador Roque, para o prefeito fazer então a chamada pública. Tá? Nós não estamos doando, nós estamos liberando o lote que até então foi retirado. Na verdade, a empresa que ganhou este lote, ela não cumpriu com os requisitos, então foi retirado, voltou para o poder público, e o poder público agora então está, nós estamos hoje autorizando o poder público fazer a chamada pública para um espaço lá ser destinado industrial. E claro que, vereador Cleiton, eu acho que seria importante, de repente, vir numa próxima lei, que virá outros terrenos, e eu acho importante isso, o detalhamento da concessão, né? O que será concedido, será cobrado, por exemplo, terá custo desse terreno para aquele que comprará, ou terá prazo para pagar, até porque fazer uma forma bem transparente e dar, de certa forma, publicidade para isso, para que todos os empresários, de certa forma, fiquem sabendo e disputem esse lote, né? E é importantíssima essa questão, né, Chico? Tu que trabalha nessa questão da indústria, de que todos tenham conhecimento da questão, até porque não fica ali parece uma coisa meia fechada ou induzido. Então, era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Sandro. Obrigado, presidente. E sim, eu acho que eu sigo na linha dos vereadores do que eles vêm falando aqui nesse sentido, porque algo semelhante a isso foi feito lá. Alguém pode me ajudar na entrada do bairro Monte Verde, né? Em que se instalou lá uma empresa gerando vários empregos, e contrapartida, aquele terreno era do município, nós fomos lá e aprovamos a lei. E a contrapartida que foi dada ao município foi a pavimentação de várias ruas do município. Então, sim, né? A prefeitura tem vários terrenos, e eu acho que esse tipo de luta em função de poder fazer com que a economia se movimente é extremamente importante essa casa. E sim, concordo, né? Até vamos falar com o governo para trazer para cá quais são os detalhes a respeito dessa chamada pública, porque precisa sim ser uma chamada pública, né? E eu acho que esse tipo de lei é extremamente importante, e eu vi o benefício que ela trouxe à nossa cidade por conta daquela chamada pública onde se instalou uma empresa de imóveis, né? Na entrada, gerando uma quantidade grande de emprego. E vamos falar a verdade, o município, quando que se faz um novo loteamento, ele absorve parte desses terrenos para ele, né? Ficam em nome do município. Poxa,
já estão ficando, no loteamento novo já fica um terreno em nome do município. Porque custa ao município utilizar isso para fazer com que aumente a arrecadação, aumente o incentivo. E sim, tomara que venham várias empresas e que consigam ali fazer uma disputa que se torne interessante para o município. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco então em votação o pedido de urgência da vereadora Clarice. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos agora em votação o projeto de lei executivo número 61, que autoriza a doação de imóvel e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei executivo número 64/2022, que altera a lei municipal número 3.448, de 2/12/2008. Pareceres, legislação, justiça e redação favorável, finanças, orçamentos, contas públicas favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Votado? Sim. Sim, foi votado. Foi. Aprovado. É que é rapidinho. 4, que vem para alterar a lei municipal número 3.448, de 2/12/2008. No seu artigo 1º e no artigo 2º da lei municipal 3.448, que está aqui, então, pedindo a alteração, passa a vigorar com a seguinte redação: alterado, então, o parágrafo 1º a partir do parágrafo único. O artigo 2º, no caso de pagamento da dívida ajuizada junto à Fazenda Municipal, fica o executado dispensado do pagamento das custas ou despesas antecipadas pelo município dos honorários fixados, inicialmente ressalvadas as hipóteses em que tenha havido defesa ou manifestação do município em qualquer ação do executado contestando a dívida ou a cobrança. No seu parágrafo 1º, fica o município autorizado a desistir da execução fiscal se, para o seu andamento, for necessário a antecipação de custas, despesa ou preparos maiores que o valor do próprio crédito ou cobrança, ou sempre que verificada a ocorrência da prescrição. Justificada aqui pelo Executivo que a alteração legislativa que está sendo proposta tem por finalidade propiciar à Fazenda Municipal meios mais resolutivos para as ações judiciais de cobrança dos créditos municipais. Que é inegável a impossibilidade material de um município, por meio da Procuradoria-Geral do município, dar andamento de resolutivo a centenas de execuções fiscais economicamente inexpressivas e sem perspectiva de cobranças, criando com isso embaraços para o andamento de outras execuções que seriam mais viáveis e com valores mais significativos, contribuindo para o congestionamento das unidades judiciais, com, consequentemente, retardamento no recebimento dos créditos. Desta forma, o que está sendo proposto aqui para nós votarmos, que no caso de pagamento da dívida ajuizada junto à Fazenda Municipal, o executado ficará dispensado do pagamento das custas ou despesas antecipadas pelo município e dos honorários fixados inicialmente, exceto quando tenha havido defesa ou manifestação do município em qualquer ação do executado contestando a dívida ou cobrança. Então, esse projeto de lei autoriza o município a desistir daquelas execuções fiscais se para o seu andamento for necessário antecipação de custas e despesas ou preparo maior que o valor do próprio crédito em cobrança ou sempre que verificada a ocorrência de prescrição. Então, peço que seja votado na noite de hoje e que seja votado favorável. Obrigado, presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o pedido de urgência da vereadora Clarice. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam. Mato chega à tarde e quer sentar na janela? Alguém pediu a palavra? Não, né? Agora eu vou ir.
tá. Então, falta um. É isso que ele quis dizer, que faltava um. Vamos lá, vereador Roque. Falta um para votação. Tá, mas o senhor tem que estar aqui sentado. Nós vou ter que botar tudo de novo em votação. Desenhos fisiológicos. O senhor Bruno chegou quietinho ali, eu já levou uma dor. Senta aqui. Vamos defender o seu líder. Já que eu não posso fazer isso com os outros, eu faço com ele, coitado. Foi sacanagem, gente. Vou fazer uma moção de repúdio, de apoio ao companheiro aí. Companheiro não, amigo. Companheiro não. Bom, então... Em primeira discussão, coloco em votação o projeto de lei número 64, que altera a lei municipal número 3448, de 2/12/2008. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 27/2022, que institui no município de Farroupilha a Semana Municipal do Amor à Vida. Campanha Setembro Amarelo e da outras providências. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição da vereadora Clarice. Obrigada, presidente. Então, esse projeto de minha autoria é no sentido de nós instituirmos uma semana municipal, né, que é aqui denominado Amor à Vida, que nada mais é que a campanha Setembro Amarelo, né? Então, as atividades alusivas que nós poderíamos trabalhar nessa Semana Municipal do Amor à Vida, da campanha Setembro Amarelo, tem como objetivos promoção de palestras, seminários para orientar a população sobre como diagnosticar possíveis suicídios, bem como palestras direcionadas aos profissionais da saúde para qualificá-los na identificação de possíveis pacientes que se enquadrem nesse perfil. Também aqui incentivar uma ampla divulgação e exposição do distúrbio material educativo, citando eventuais sintomas e alertando para possível diagnóstico, utilizando-se ainda dos meios de comunicação acessíveis à população. Aqui a idealização de canais de atendimento também pessoal aos diagnosticados ou aqueles que se encontram com possíveis sintomas de tentativas de suicídio. Direcionamento de atividades e apoio para o público-alvo do programa, principalmente aos mais vulneráveis, bem como crianças e adolescentes. Monitoramento de possíveis casos para avaliação e cuidados, promovendo a interdisciplinaridade entre os profissionais que irão atuar no segmento. Discutir e promover debates sobre o suicídio e suas possíveis causas. Contribuir, então, para a redução dos casos de suicídio no município de Farroupilha, que nós assistimos aqui, ouvimos através da imprensa, que tem aumentado muito. Acho que esse projeto vem muito de encontro para que nós possamos falar com propriedade sobre a questão, porque nós já ouvimos muito que não vamos falar sobre isso, né, para não incentivar, mas através de uma qualificação de profissionais, através de campanhas, através de toda essa promoção de palestras e seminários, quem sabe a gente consiga a prevenção e a conscientização. Então, a justificativa é que o suicídio é um ato complexo, cuja causa mais comum é um transtorno mental que pode incluir depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo, drogas, entre outros fatores, né? E muitos desencadeiam por uma dificuldade financeira ou emocional, que também desempenham um fator significativo na evolução do quadro, né? Que pode vir a culminar com o indivíduo a retirar a sua própria vida. Então, eu tenho até um novo relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, que chama atenção aos governos para o suicídio considerado um grande problema da saúde pública, que não é tratado e prevenido de maneira eficaz. Então, segundo estudos no Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos, mas para cada morte temos outras 20 tentativas. Então, os números são altos e preocupantes. Além dos números preocupantes de suicídios e de pessoas propensas ao ato, o aumento nos casos da depressão e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade entre crianças e adolescentes também geram preocupação, pois há uma crescente apresentação de adolescentes brasileiros e terem sinais depressivos
e 1 a 4 crianças que já apresentam indícios de doenças. Existe ainda uma necessidade alarmante de pós-venção, que é um conjunto de ações para a promoção do cuidado prestado aos sobreviventes também enlutados por um suicídio, para evitar que novas tentativas aconteçam no mesmo núcleo familiar. A gente sabe que esse problema pode adoecer toda a família. Então, nós temos que pensar também na prevenção, mas se ocorrer o fato, então, auxiliar, o poder público tem a obrigação de ir lá fazer um trabalho junto à família, porque ela também adoece juntamente com aquele que talvez tirou a vida ou tentou, né? Então, assim, a presente iniciativa parlamentar possui o objetivo de chamar a atenção por mais temas e, especialmente, ser mais uma ferramenta aqui. Nós vamos dar mais uma ferramenta ao poder público para fazer um trabalho e estímulo à mobilização pela vida. O dia 10 de setembro é conhecido como Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. Então, peço que vote hoje e que também seja favorável pela importância do projeto e pela situação que Farroupilha já apresentou com índices altos nessa temática. Obrigado, presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação a solicitação de urgência da vereadora Clarice. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E colocamos agora em votação o projeto número 27 do Legislativo, que institui no município de Farroupilha a Semana Municipal do Amor à Vida, campanha Setembro Amarelo e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito pela bancada do MDB, pela bancada, subscrito por todas as bancadas. Muito bem. Então, aprovado o 27 do Legislativo. Encerra-se o espaço de discussão de projetos, não há requerimentos, não há moções. Passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de 3 minutos. Ninguém quer fazer o... Juliano. Senhora presidente, bom, eu vou ser de uma forma bem sucinta, mas acho que é importante nós, enquanto cidade, acharmos mecanismos, e tudo que eu vou falar não é crítica, é preocupação. Na semana que se passou, nós vimos um ataque a escolas no Espírito Santo, mais preciso, na cidade de Aracruz. O que eu estou fazendo essa fala? Eu estou fazendo essa fala que é importante o quê? Que se busque alternativas de cuidar das escolas. Não estou dizendo que não seja feito isso, mas reforçar. Desde do pátio, a possibilidade de evitar que as pessoas entrem, e até mesmo, eu acho que já está mais do que na hora da Guarda Municipal ser utilizada para o patrulhamento escolar. Não é crítica, é preocupação. Infelizmente, mais uma tragédia que aconteceu no Brasil por um cidadão desequilibrado que invadiu a escola. Então, fica um alerta. Era essa a minha manifestação. Mais alguém quer usar esse espaço? Não? Passamos ao espaço de explicação pessoal pelo tempo de 2 minutos para os vereadores, para falar de ações do seu gabinete. Alguém quer usar esse espaço? Não? Então, agora o espaço do presidente, só para então, 2 avisos e uma informação. Primeiro, os senhores querem manter, mesmo com o adiantado da hora, a reunião... Não. Tá, então a reunião secreta sobre nomes de ruas fica para a semana que vem. Outro aviso. Já conversei com a administradora do hospital. Segunda-feira ela estará aqui, tá? Para ela e provavelmente o advogado, Dr. Molon, então, para responder às questões de vocês. Ela, inclusive, mandou alguns números, mas acho que os senhores não querem saber agora, né? Não. Então, tá. Encerra-se o espaço do presidente. Nada mais ser tratado nesta noite. Uma boa noite a todos.
A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.